Olá, amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nos vídeos anteriores discutimos, né? Vocês viram a discussão a respeito do conceito durkheimiano de solidariedade, solidariedade orgânica, né? É, e como essa ideia, que ela é primordial na formação do pensamento durkheimiano e na consolidação da formação das sociedades, né? Então a solidariedade não tem nada a ver com aquela ideia de solidariedade cristã, né? De ajudar o próximo, né? Sem receber nada em troca, não é nada disso. Solidariedade é a interação, né? O fato de que dentro de uma determinada sociedade você sempre depende da ação e do trabalho, né, de uma outra pessoa que talvez você nem sequer conheça. Então, mais ou menos por aí, tá? Hoje nós vamos trabalhar, continuando aí, né, essa questão da perspectiva durkheimiana, né? Nós estamos aí no módulo 12 e falaremos hoje de vários temas. Anomia social, suicídio, a distinção entre o normal e o patológico e educação. São vários conceitos aqui, também da obra durkheimiana, que nós vamos falar um pouco deles aqui, né, durante esse vídeo. Tudo bem, meninos? Vamos lá. O conceito de anomia social, o que é anomia social para Durkheim? Tá? É quando ele quer dizer para nós quando existe a chamada quebra ou ausência de normas sociais. Como a gente viu, né? No módulo anterior, nós discutimos a questão da solidariedade e suas vertentes, né? Então, solidariedade orgânica, né? Enfim. E como essa solidariedade ela promove a interação entre as pessoas que compõem uma sociedade. A anomia ela acontece quando essa solidariedade entre os membros de uma sociedade não existe, né? Então, quando você tem ali, né, uma regra, uma norma social estabelecida e essa norma ela é quebrada, ou seja, a partir de um determinado momento você não tem mais a interação social, né, a solidariedade entre esses indivíduos, consequentemente nós temos o que o Durkheim descreve como anomia social, né? Anomia social. A gente vive cada vez mais em uma sociedade que é, por sua essência, individualista, né? Onde a consciência social ela praticamente deixou de existir ou ela não flui de uma forma adequada. O que é a consciência social? A consciência social é ter consciência do papel que você ocupa dentro de uma sociedade, né? Vou te dar um exemplo. Eu sou professor, né? O papel que eu ocupo e o que a sociedade espera que eu faça, que eu ensine, que eu prepare os jovens, as próximas gerações para o mercado de trabalho, né? Para a vida, enfim. Se eu não cumpro essa tarefa, né, de forma adequada, eu não ajo com determinada consciência social. Se eu não preservo o meu ambiente, por exemplo, eu não ajo com consciência social. Não estou pensando no futuro das próximas gerações, estou pensando em mim agora, nesse momento. Então, alguns exemplos para que você possa entender a ideia de consciência social. Então, nesse cenário, né, de falta de uma consciência social, de uma consciência social inadequada, o que nós vamos observar é justamente o crescimento dessas situações anômicas, né? Os valores, as normas, elas vão se enfraquecendo, a consciência social se torna mais frágil. Em determinados momentos da história, o Durkheim inclusive gosta de salientar muito bem isso aí, deixar bem claro, é normal que haja essa quebra, né, das normas e da solidariedade dentro de uma sociedade. Principalmente quando nós temos momentos de grandes transformações, tá? Como por exemplo as revoluções. Né? Numa determinada revolução, que eu peguei uma imagem da Bastilha, né, que é um ícone do processo da Revolução Francesa, ali você tem uma ruptura, né, uma mudança muito radical de estruturas econômicas, sociais, políticas. Então aqui, obviamente, você vai vivenciar uma anomia social, mas aqui não é uma anomia social ruim, vamos dizer assim, né? Porque ela está acontecendo, é uma quebra de regras e de normas da sociedade em prol de uma transformação. Então isso vai acontecer dentro das sociedades. O que o Durkheim, nós estávamos falando anteriormente, dentro de uma sociedade saudável, né, sem estar passando
por um processo revolucionário ou de mudança agressiva, é quando essa anomia ela acontece, essas quebras, né, dessas normas sociais e da solidariedade entre os pares dessa sociedade e a falta de consciência social ela acontece. Aí a sociedade ela vai apresentar problemas como, por exemplo, um dos grandes casos, né, dos fenômenos mais estudados por Durkheim, a questão do suicídio. Você pode falar, pô, o suicídio, exatamente, suicídio foi um objeto de estudo do Durkheim, fruto, né, desse processo de anomia social. O sujeito, o suicida, ele não se enquadra dentro da sociedade, né? Não é lógico que o suicídio não é só uma questão social, né? Obviamente que não, né? O suicídio tem um aspecto psicológico, né? Psiquiátrico, enfim, mas ele tem uma questão social. Vou te dar um exemplo, né? Principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, no Brasil, o índice de suicídio entre jovens e adolescentes tem crescido, né? Porque são vários casos, mas você observa a questão do bullying, a discriminação, né? aquele indivíduo ele não se sente acolhido ou não se sente parte de uma determinada sociedade e isso leva ele a cometer esse ato. É um dos fatores, logicamente, né? Acompanhado dos fatores psiquiátricos e psicológicos. Então, a análise social que o Durkheim faz, né, sobre o suicídio o suicídio como um fenômeno, como um fato social que está ligado justamente ao processo da anomia social, quando você tem esse enfraquecimento dos laços sociais dentro de uma determinada sociedade. Tá? O que é o suicídio? Como é que Durkheim define o suicídio? Durkheim define o suicídio como toda morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo da própria vítima e que ela saiba que produza esse resultado. O que é esse ato positivo ou negativo? Né? Para entender essa visão, nós temos que observar outros fatores, como o Durkheim ele classifica o suicídio. Você tem tipos de suicídio. Né? Você tem o suicídio altruísta, né? Aquele na qual o indivíduo está extremamente ligado à sociedade, por isso não tem vida própria. Vou te dar um exemplo: os kamikazes, né, japoneses na Segunda Guerra Mundial. É um exemplo de suicídio altruísta. O sujeito se vê tão na obrigação de servir ao país, né, de servir ao Império Japonês, que ele está disposto a integrar, a dispor da sua própria vida, né, em nome dessa causa maior. Então, você vê que tem uma pressão da sociedade, né, que leva esse indivíduo a cometer esse ato. Tá? Nós temos o suicídio também anômico, tá? Onde você tem ali uma fraca regulação social entre as normas da sociedade e o indivíduo, e é frequentemente causada por mudanças dramáticas na economia ou na sociedade. Vou te dar um exemplo, por exemplo, crise de 1929, várias pessoas cometeram suicídio diante do momento ali, né? Muitas pessoas perderam praticamente todos os bens e acabaram tirando a sua própria vida, né? Nesse ato de desespero. E por último, o suicídio egoísta, onde o indivíduo é fracamente entregado a uma sociedade de modo que termina a sua vida, tirar a sua vida vai trazer pouco impacto para o resto da sociedade. E suicídio egoísta provavelmente é o que mais acontece, né, na atualidade. Enfim, eu dei o exemplo dentro da população adolescente e jovem no Brasil, né, aquele suicídio, o cara que não se sente pertencente à sociedade, retira a sua própria vida com o objetivo de chamar a atenção dessa sociedade, e a sociedade, infelizmente, não está nem aí para esse sujeito, né? Não consegue enxergar, né? Até há muito tempo atrás não se noticiava suicídio, tá? Nos jornais. Havia a ideia de que se você noticiasse o suicídio e desse uma cobertura jornalística aquilo, havia a intenção de outros suicidas, né, se sentirem inspirados por aquele exemplo e cometerem suicídio. Hoje não, hoje os meios de imprensa eles divulgam, né, notícia, enfim,
mudar um pouco essa percepção sobre esse fato social descrito aí pelas teorias durkheimianas, né? Bom, a distinção entre normal e patológico dentro de uma sociedade, né? O fato social, como a gente já estudou e já conceituou, né, dentro das teorias durkheimianas, eles são exteriores aos indivíduos e possuem uma certa generalidade e um caráter de coercividade, ou seja, o fato social são os eventos que acontecem numa sociedade e de certa forma conduzem, né, ou condicionam certos comportamentos, certas visões de mundo, enfim. É a pressão que a sociedade faz sobre o indivíduo, traduzindo assim de uma forma bem simples mesmo, bem objetiva para vocês, né? Então, o que é considerado normal dentro de uma sociedade do ponto de vista sociológico, é a repetição de um fato social, né? Agora, o patológico ele vai além daquilo que é considerado normal, né? Eu vou te dar um exemplo. Violência, criminalidade é um fato social? Sim, é um fato social presente em todas as sociedades do mundo, né? Agora, a violência que nós vivemos no Brasil, que mata 60 mil pessoas por ano, ela é um fato social normal ou patológico? Ela é patológica, né? É uma violência que está acima da média, é uma violência insuportável, é uma violência de guerra sem guerra. Entenderam qual que é a dinâmica dessa classificação? Então, normal são aqueles fatos que não extrapolam, né? Inclusive coloquei uma definiçãozinha aqui embaixo, que não extrapolam os limites dos acontecimentos mais gerais da sociedade. Reflete os valores, as condutas aceitas pela maior parte da população. Se você tem um homicídio, um assalto, por mais que isso seja ruim, a sociedade aceita, né? Agora, se você tem 50 mil, 60 mil, acaba se tornando uma situação insuportável, tá? O patológico é aqueles fatos que se encontram fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral vigente. Os fatos patológicos, como as doenças, são considerados transitórios e excepcionais. Então, como eu disse para vocês aqui, com um exemplo, acho que deu para vocês entenderem, né? As regras relativas à distinção entre normal e patológico, né? Regra é um fenômeno considerado normal, se encontrado em todas as sociedades de todos os tempos, ou em todas as sociedades que estejam consideradas semelhantes. Ou seja, a normalidade tem estreita relação com a generalidade. Então, como eu disse o exemplo, o crime, a violência, né? Ele existe e vai existir em todas as sociedades. Então, ele é considerado até um certo limite normal. A inexistência do crime é considerada anormal, tá? Entretanto, para fazer essa análise, você tem que fazer uma taxa média de crime, de criminalidade, em cada sociedade, enfim, tem que fazer uma análise mais aprofundada. Se esse crime passa, né, daquilo que é considerado normal, ele se torna patológico. É aquilo que eu expliquei anteriormente para vocês, né? Para a gente poder finalizar a questão da educação, né? Na sua obra Educação e Sociologia, o Durkheim ele fez várias reflexões, né, sobre o papel da educação. Primeira visão que o Durkheim tem sobre a educação, a necessidade da formação de indivíduos para se adequar às necessidades de cada época e de cada sociedade. Então, de forma geral, a educação, os sistemas educacionais, eles têm esse objetivo, preparar o indivíduo para a vida adulta, para que ele se encaixe e se desenvolva dentro da sociedade, seja no aspecto financeiro, familiar, profissional, enfim, né? Essa educação, obviamente, ela se inicia, a gente já falou disso, no contato da família. A família que vai, né, introduzir esse indivíduo nesse universo social. Mas é na escola que essa educação ela ganha uma dimensionalidade totalmente nova. E aí é na escola que você transmite valores e normas que compõem a sociedade. Então, esse processo de aprendizado na escola ele sofre uma ampliação muito grande, né? Outros aspectos que o Durkheim discute sobre a questão da educação. A reflexão, né, da diferenciação entre educação e pedagogia. Então, a educação é a prática, é a transmissão dos conhecimentos, das regras, das normas sociais. A pedagogia é a reflexão sobre
esse conhecimento. Tá? Então ele faz essa separação. E além disso, Durkheim destaca muito a questão do papel do Estado. O Estado como a única instituição capaz de organizar a educação como fim social, né? Estabelecendo, por exemplo, a escola pública, o controle sobre aquilo que é ensinado, as bases, as diretrizes da educação. Beleza, pessoal? É isso aí. Então fica com Deus. Até a próxima.